Olá, queridos amigos e irmãos, paz seja com todos. Mais uma vez estamos aqui para aprendermos preciosas lições da Palavra de Deus. E as lições trazidas aqui no dia de hoje são aplicáveis de imediato na vida de qualquer um. Sim, você vai poder praticar e eu vou te dizer mais. Não somente terá a oportunidade de agradar a Deus, como se fosse pouca coisa, mas também vai poder colher os frutos das ações que você praticar. Mas antes de iniciarmos a aula de hoje, vamos fazer uma breve oração juntos. Querido Deus, nós te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos dá. Pedimos perdão pelos nossos pecados e que o teu Santo Espírito venha iluminar o nosso entendimento para que possamos compreender as tuas palavras e também praticá-las em nosso dia a dia. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Hoje faremos uma breve viagem pelo capítulo 16 do livro de Provérbios. Veremos uma introdução, provérbios diversos e uma conclusão. O livro de Provérbios continua o que iniciou no capítulo 10, trazendo temas diversos em seus versículos, não mais vários versículos falando sobre um assunto específico. Já falamos isso nas aulas anteriores. O livro de Provérbios, a partir do capítulo 10, traz lições avulsas, não ligadas necessariamente às anteriores. E são lições rápidas, lições breves, conselhos, dicas, orientações para nós nos darmos bem na vida e nos relacionamentos. Neste capítulo especificamente, Salomão ele dá uma certa ênfase ao relacionamento com seus superiores hierárquicos e como se dar bem nesse relacionamento. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Não vamos começar do final, vamos começar do início por uma questão de princípio. Entendeu? Começar do início por questão de princípio. Tudo bem. Vamos lá. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. O homem deve se preparar. O homem tem a obrigação de se preparar. Se o homem quiser um bom resultado, quiser a orientação de Deus em seus negócios, não pode agir de qualquer forma. Ele tem que se preparar. Um aluno que quer a ajuda de Deus em uma prova tem que estudar antes da prova. Alguém que quer passar em um concurso tem que se preparar para aquele concurso. Deus não ajuda quem não se prepara. Quer ser um bom profissional, abençoado por Deus? Se prepare, porque se você se preparar, com certeza Deus vai te abençoar. Deus vai te orientar sobre o caminho que você deve seguir, sobre a orientação que você deve abraçar. Faça isso, se prepare e com certeza Deus vai te guiar. Todos os caminhos do homem são limpos a seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Vamos lá. Tem gente que já conhece o caminho e continua perdido. O caminho é Jesus. Mas tem pessoas que tentam justificar que aquilo que fazem está correto. Tem pessoas que estão redondamente enganadas. Alguns estão sinceramente enganados. Até pessoas sinceras que pensam estar fazendo a coisa correta, mas por não terem um olhar como o olhar de Deus para as coisas, o que eu quero dizer com isso? Como não observam as coisas com o mesmo olhar que Deus olha para as coisas, acabam cometendo erros. E não estou dizendo que muitos erram porque querem errar. Muitos erram porque não conhecem como tem que ser feita esta ou aquela coisa. Há também pessoas que erram de propósito e tentam justificar que os seus caminhos são corretos. Mas aqui o sábio rei Salomão está dizendo que Deus pesa os espíritos, ou seja, Deus avalia os espíritos. Deus, ele examina, Deus pesa, Deus sonda,
Deus enxerga o que está no coração do homem. Muitas vezes a pessoa pode fazer algo e até dar uma boa desculpa porque fez aquilo, mostrando que aquilo, aos olhos de muita gente, não é ruim, mas Deus conhece o coração de todos e sabe se você está fazendo, sabe se aquela pessoa está fazendo aquilo bem ou mal intencionado. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Em outras palavras, consagre a Deus aquilo que você for fazer. Em outras palavras ainda, peça a orientação de Deus naquilo que você vai fazer. Tem um projeto? Não, não faça o projeto sem trazer Deus para junto de você. E como você deve trazer Deus para junto de você para fazer o projeto junto com Deus? Pedindo para que Deus te guie naquilo. Sim, assim, feche os olhos e peça: meu Deus, me guie, me oriente. Eu quero compreender qual a melhor coisa que eu devo fazer aqui. O que é aquilo de que o Senhor vai se agradar? Me ajude. Pretendo construir uma casa, me dá a direção, onde eu devo comprar o material, quem eu devo contratar, como eu devo fazer, me ajude. Se você colocar Deus nos teus projetos, com certeza ele vai te guiar e os teus objetivos, os teus propósitos vão ser concretizados. Pense nos projetos e pense em Deus. Não faça projetos sem Deus, você vai se dar mal. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, até o ímpio para o dia do mal. Tudo Deus fez com um propósito, as coisas boas e as aparentemente ruins. Como cita o nosso amado pastor Cássio muitas vezes. Deus faz algumas coisas que aparentemente são ruins. Com certeza, uma pessoa com uma nuvem de chuva em sua cabeça não vai pensar que aquilo é uma coisa muito boa. E em algumas situações até é. Essa nuvem negra aqui está representando alguma coisa aparentemente ruim. Mas até algumas coisas ruins são para o nosso bem. Deus fez tudo e tudo tem um propósito. Então, não murmure, não reclame. Deus tem um propósito para tudo. Aguarde aquilo que você pode achar que é uma desgraça hoje. Amanhã você pode olhar e entender como uma benção. Namorada te deixou? Rapaz, não fica triste não, dá glória a Deus e vai atrás de outra. Atrás de outra, né? Se ela que deixou, vai atrás da mesma? Não. Deixa que ela se vire lá. Encontra um. Vamos lá. Abominação é para o Senhor todo altivo de coração. Ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. Aquele que se julga superior ao seu próximo, aquele que olha para o seu próximo de cima para baixo, com um olhar de arrogância, é detestável aos olhos de Deus. Deus odeia, Deus detesta quem tem essa postura em relação ao seu semelhante. Se a pessoa age dessa forma, se considerando superior ao seu próximo, julgando sempre o seu próximo como seu inferior, quando se voltar para Deus, com esse tipo de coração, ainda que ele coloque as duas mãos juntas, representando um pedido, uma atitude, demonstrando uma atitude de humildade, ele não ficará impune, ele receberá o castigo. Mas espera aí, se a pessoa foi e agora busca a Deus, Deus não vai ter misericórdia dela? Já já nós vamos ver se Deus terá ou não misericórdia de uma pessoa que foi altivo de coração. Não, depois não, já vamos ver agora. Se eu digo que a pessoa foi altivo de coração, ela já não é mais. Entenda dessa forma, sem entrar no preciosismo da língua portuguesa. Falar de uma maneira clara, como diria o professor Antônio Covello. Houve comunicação? Então a linguagem cumpriu o seu papel.
Se a pessoa foi lá atrás e a pessoa não é mais altivo de coração, ela pode se dirigir a Deus, que Deus vai atendê-la. Mas se ele continuar com o coração altivo, não vai adiantar pedir misericórdia. Não terá misericórdia. A Bíblia diz: pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Então, como se purifica a iniquidade? A altivez que nós falamos no versículo anterior é iniquidade, é pecado, é algo que não é agradável a Deus. Mas existe uma forma de se purificar o coração do homem dessa maldade. É pela misericórdia e pela verdade. Eu vou explicar aqui e em breve eu vou fazer um comentário sobre esta interpretação que eu vou dar agora. Você encontra a misericórdia de Deus se você for verdadeiro diante de Deus. Não esconda aquilo que você fez de errado. Confesse para Deus o teu pecado. Se você foi altivo, se foi soberbo, se foi arrogante, converse com Deus, peça perdão. Quem nunca foi arrogante em uma vez na vida? Uma vez só? Se fôssemos arrogantes apenas uma vez na vida, já seria algo abominável aos olhos de Deus. Mas, muitas vezes, nós repetimos atitudes de arrogância e de soberba. Incorremos em pecado, incorremos em iniquidade. E isso é detestável aos olhos de Deus. Mas como nos purificar disso? Pela verdade, pedindo perdão. Jesus, me perdoe, eu errei. Fale a verdade. Não alimente aquele sentimento de altivez com você. Abra mão dele. Abra mão do orgulho, da soberba, da arrogância. Porque se você fizer isso, Deus terá misericórdia de você, vai estender a mão para você e vai purificar toda a iniquidade que houver em você. E pelo temor do Senhor, o que é temor? É respeito, é reverência. Ter temor do Senhor é ter respeito e dar honra ao Senhor. Pelo temor do Senhor, os homens se desviam do mal. Porque sem temor, sem respeitar a Deus, a pessoa vai continuar fazendo mal. E nessa estrada, neste caminho de maldade, com certeza ela cairá em um buraco. Este infeliz aqui não se desviou do mal e caiu em um buraco. É como aquele que não tem medo de Deus. Não tem medo no sentido de não respeita Deus, não tem temor de Deus. Medo não é a palavra adequada aqui. Mas também quem não tem temor de Deus, quem não respeita Deus, não tem nem medo de Deus. Nós devemos ter temor de Deus. Temor é respeito e honrar a Deus com os nossos atos. Se nós quisermos honrar a Deus, nós vamos nos desviar do mal e não vamos nos dar mal nesta longa estrada da vida, pelo qual vamos correndo e não podemos parar, como disse um poeta lá atrás. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até seus inimigos faz que tenham paz com ele. Se você for uma pessoa que procurar trilhar os caminhos do Senhor, o que é trilhar os caminhos do Senhor? Já temos falado algumas vezes, mas para aqueles que não assistiram outras aulas, caminho significa a maneira de viver. Então, sendo a maneira de viver de um homem agradável a Deus, Deus, em um e outro momento, vai fazer com que até o teu inimigo estenda as mãos para te ajudar. Promessa fantástica da parte de Deus. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus que diz. Sim, eu também estou dizendo, mas esta palavra não é minha, esta palavra é de Deus. Só estou transmitindo. Então, faça paz, não faça guerra. Em um determinado momento, com certeza você vai ser ajudado pelo teu inimigo. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. É melhor ter pouco, é o que está dizendo aqui, do que ter muito com injustiça.
É melhor ter pouco com justiça. O que é pouco com justiça? É o pouco com Deus, é um pouco fazendo a vontade de Deus. Se você faz a vontade de Deus, ainda que você ganhe pouco, isso é melhor do que ganhar muito cometendo injustiça. Teve um poeta da atualidade que disse isso também, só que com outras palavras. Mas é a mesma coisa, ele parafraseou este versículo. Talvez até você conheça. Qual o nome dele aqui? Esse tal Zeca Pagodinho. O pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. É quase a mesma coisa que disse o sábio Salomão. Tá, prosseguindo. Não, 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 ele não é um filósofo, ele está mais para poeta do que um filósofo. Daqui a pouco veremos um filósofo mesmo. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. É o seguinte, quer ter seus passos dirigidos por Deus? Você não pode fechar os olhos e falar, vai Senhor, o que eu tenho que fazer? Não, não é assim. Você tem que ponderar, considerar, examinar isso mesmo. Você tem que examinar os caminhos. Deus te deu inteligência. Jesus não quer que ninguém cometa suicídio intelectual. Você tem que tomar decisões inteligentes na tua vida. Tem que se esforçar para adquirir conhecimento, sabedoria. Na palavra de Deus, sim, mas também nas coisas da vida secular. Tem que estudar, tem que se preparar para uma profissão, tem que ser dedicado na tua profissão, nos estudos, se você ainda é apenas estudante. Porque se você analisar os caminhos, se você somar o teu esforço com a tua humildade de pedir para Deus direção naquilo que você deve fazer, os teus caminhos serão dirigidos por Deus. Quer ter os caminhos dirigidos por Deus? Simples. Pense e traga Deus para essa equação. O teu pensamento, mais Deus, ou melhor, Deus, mais os teus pensamentos é igual passos guiados por Deus. E se Deus guia os teus passos, você vai se dar bem. A adivinhação se acha nos lábios do rei. Em juízo não prevaricará a sua boca. O que quer dizer isso? Salomão está dizendo que os lábios do rei têm que ser ouvidos, as palavras que saem dos lábios dos reis têm que ser ouvidas como se fossem dadas ao rei como adivinhações. As palavras que saem da boca dos reis têm que ser obedecidas, têm que ser ouvidas por pessoas que enxerguem que aquilo que o rei acabou de falar é como se ele tivesse adivinhado o que é melhor para fazer. Ou seja, deve-se obediência ao rei absoluta. Não. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Quando o rei ou o superior hierárquico dá uma ordem ilegal ou uma ordem que vai te fazer cometer um crime se você executar aquela ordem. Eu já vou falar. Aqui Salomão não tratou da exceção. Aqui Salomão está falando da regra geral. Aquilo que vem de um superior tem que ser obedecido, como se aquele superior fosse alguém que adivinhasse o futuro. Então você tem que praticar a ordem do teu superior sem muito questionamento. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Já ouviu essa frase? É mais ou menos isso daqui que Salomão está dizendo. É óbvio, não é tão óbvio. Se um chefe, um superior hierárquico, se um prefeito, um governador, um presidente te pede, te obriga a agir de uma maneira ilegal ou de uma maneira criminosa, de uma maneira que vai te colocar em confronto com a vontade de Deus, você pode desobedecer. A questão da desobediência civil, mas nós não vamos entrar nesses detalhes aqui. Em outro momento falaremos sobre ela. Nós
não somos obrigados a cumprir ordens ilegais. Aliás, não devemos cumprir ordens ilegais. Um rei, um superior hierárquico, ele não deve trair a justiça ou não prevaricará a sua boca. Ou seja, se as palavras do rei não forem trair a justiça, elas têm que ser obedecidas. Ponto. É isso. Se você fizer isso, você se dará bem na vida. Não contrarie o teu superior quando ele estiver certo. Você não é o superior. No dia que você for o superior, você faz as coisas do teu jeito. Mas enquanto você não é, e você pode nunca ser, não quero te desanimar, mas é verdade. Enquanto você não é o superior de alguém, siga aquilo que o teu superior pede para você fazer. Tudo bem? Olha o rei aqui. O peso e a balança justa são do Senhor. Obra sua são todas as pedras da bolsa. O peso e a balança. Não, não, não é esse peso e não é essa balança. Troca, é aquela outra balança e o outro peso. Isso. Ah, já veio aqui, obrigado. Então vamos lá. Balança justa, balança que pesa o que tem que pesar. E peso, que é colocado de um lado da balança, tem que pesar aquilo que se espera dele. Se há um peso, como nós trouxemos aqui de exemplo, que traz indicado 1 quilo, e na verdade pesa 900 gramas, não é um peso justo. Isso não é do Senhor, isso é do diabo. Eu falei 900 gramas, não é 900 gramas. Não. Você não pode comprar 900 gramas de mortandela, por 2 motivos. É 900 gramas, porque 900 quilogramas. Não é grama. Se eu falar 900 gramas, é grama ali de capim. Então, se fala 900 gramas ou 900 quilogramas. Esse é um dos motivos pelo qual você não pode comprar 900 gramas de mortandela. Porque 900 não é o correto de se falar e mortandela não existe. O correto é mortadela. Mas voltando aqui à balança. Se as coisas são justas, ou seja, se nas relações comerciais, se no dia a dia nós somos honestos, somos justos, isso é bom, isso é agradável a Deus. Se formos desonestos, não é de Deus, não. Isso é do diabo. A desonestidade é do diabo. A honestidade é de Deus. Obra sua, obra de quem? Obra de Deus. São todas as pedras da bolsa. Não, não é esta bolsa feita de pedras. Isso não tem nada a ver com o que diz o versículo. De Deus são todas as pedras da bolsa. Por quê? Porque antigamente não tinha pesos como esses. Não havia pesos como esses. O peso das os pesos eram as pedras que substituíam esses objetos. Então, eles não tinham esse objeto bonitinho de 1 quilo, 100 gramas, 500 gramas, 10 gramas, nada disso. Eles trabalhavam com pedras. E nós colocamos aqui alguns pesos mais modernos. Os pesos antigamente eram pedras. Pedras que tinham 1 quilo, 500 gramas e assim por diante. Tudo bem? Vamos lá. Abominação é para os reis o praticarem a impiedade, porque com justiça se estabelece o trono. Salmos, capítulo 99, versículo 14, diz que honestidade e justiça são as bases do teu reinado. O reinado de quem? De Deus. Tu és fiel e amoroso em tudo o que fazes. A base do trono de Deus é a justiça. Então, é impossível que um trono seja estabelecido
e fique firme sobre uma base que não seja a justiça. Governos corruptos tendem a cair. Governos que praticam a justiça tendem a se fortalecer. Deus tem a justiça como a base do seu trono, e todos os governantes devem também agir da mesma forma. A opção não é de Deus. Os lábios de justiça são o contentamento dos reis, e eles amarão o que fala coisas retas. O que esta figura tem a ver? Bom, eu explico já já. Se a pessoa transmite justiça através dos seus lábios, se a pessoa fala coisas justas, os reis se agradam. Os superiores vão se agradar dos subordinados que falarem coisas corretas, coisas boas, coisas justas. E os reis vão amar aquele que fala coisas corretas, que fala coisas boas. É mais uma dica de como se relacionar com os seus superiores, de como se relacionar também com os seus semelhantes. Esta criança aqui, com certeza, não está falando palavras de baixo calão para esse cachorro. Eu imagino que essa criança esteja conversando de coisas inocentes, de coisas boas, embora na cabeça dela, com este cachorro, que também não deve estar entendendo muito bem o que esta criança está dizendo, mas ele sabe que são coisas boas. Por que eu trouxe essa figura? Porque eu achei bonitinho. Em um relacionamento desse, esta criança vai colher o seu fruto. Não é uma criança que está agredindo o cachorro. Não é uma criança que está ameaçando o cachorro ou fazendo maldade. Você acha que essa criança vai colher que espécie de fruto? O que ela vai extrair desse relacionamento? Coisas boas. Uma relação de amor. Pois bem, é isso que você terá se você transmitir com lábios de justiça aquilo que há no teu coração. Se você transmitir coisas boas, as pessoas ficarão alegres com você e com certeza você será amado delas. O furor do rei é como um mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaziguará. Salomão escreveu isso em uma época em que os reis, em que o sistema de governo era monarquia. Havia um rei, um monarca que mandava em tudo, de maneira absoluta. Um rei irado, um rei nervoso, ele levava à morte. Acontece o seguinte: Salomão, como rei, ele ocupava essa posição na vida, no governo. Ele dizia que um rei irado é como um mensageiro da morte. Cuidado com o rei irado. Se o teu superior estiver aborrecido, cuidado, tome muito cuidado. Nós veremos aqui mais para frente que a Bíblia nos orienta que no dia da adversidade, você não deve ficar de conversa com o teu vizinho. Tome cuidado, tome cuidado. No dia que teu vizinho estiver passando por um momento muito difícil, estiver irado, difícil no sentido de estar irritado, estar bravo, tome cuidado. Não é dia de tomar cafezinho na casa dele. Bem, seja sábio. Apazigua a situação. Tente apaziguar a situação. O furor do rei é como um mensageiro da morte. Mas existe uma saída. Mesmo diante do mensageiro da morte, se o homem for sábio, Salomão diz, não importa. Ainda que seja a própria mensageira ou mensageiro da morte, se você for sábio, você vai conseguir acalmar o bichinho. Sim, você vai conseguir apaziguar, ainda que para muitos aquilo represente a própria morte. Um homem sábio, um homem que leva jeito, um homem que se preparou para enfrentar aquela situação, vai conseguir tirar dali algum proveito. Como este senhor está tratando este felino aqui. Imagine você se encontrando com um tigre. É a morte em pessoa, não é nem o mensageiro dela.
Mas se você tiver a sabedoria que este abençoado teve, com certeza você vai conseguir se livrar da morte e ainda vai ganhar aí um cafuné do bichano. Na luz do rosto do rei está a vida, e a sua benevolência é como a nuvem de chuva serôdia. Vamos lá. Mais uma vez falando do relacionamento com os superiores hierárquicos. Se o rei está contente, se o rosto do rei transmite luz, ele está transmitindo vida. E um rei alegre, o rei transmite vida. Não está irado, não está transmitindo morte, ele está transmitindo vida. E a sua bondade é como a chuva, mesmo fora da estação. É como aquela chuva que cai antes e depois do tempo, a temporã e a serôdia. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. O sábio Salomão está dizendo: se você tiver a oportunidade de escolher entre ser sábio e ter muito ouro, escolha ser sábio. Entre ter muita prata e ser prudente, escolha ser prudente. Talvez você não veja sentido, mas Salomão, que tinha os dois, ele tinha condições de dizer: o homem mais sábio que já pisou nessa terra, à exceção de Jesus, foi Salomão. E ele disse: entre o ouro e a sabedoria, eu fico com a sabedoria. Entre a prudência e a prata, eu fico com a prudência. Se o homem era o mais sábio do mundo e fez essas escolhas, ele está nos orientando a fazer também. Você pode não entender o porquê, mas faz e você não vai se dar mal. Ou você prefere confiar no teu amigo, que sai com umas tiradas de... Não, não, não. Não dá para comparar, né? Isso daqui não é filosofia de boteco, não. Isso daqui é palavra de Deus. O alto caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. O que é um alto caminho? O que são esses retos? O alto caminho, o caminho mais nobre das pessoas corretas é se desviar do mal. Quer se dar bem na vida? Quer ter uma vida alegre, mais feliz, próspera? Se desvie do mal. Fazendo isso, você estará como que andando em um caminho alto, ou seja, distante de alguns perigos. Platão, esse é filósofo. Aquele era mais poeta que filósofo. Este é filósofo de verdade. Platão disse: devemos seguir sempre o caminho que conduz ao mais alto. Platão ele também defendia, ele está parafraseando aqui de certa forma, que diz a palavra de Deus. Enquanto a palavra de Deus diz para você procurar andar por caminhos mais nobres, fazer coisas agradáveis a Deus, se desviando do mal, ele também dizia que você não deve andar como andam as outras pessoas. Você não deve ser medíocre. Você não deve ser uma pessoa de uma mente pequena. Você não pode ser uma pessoa que se conforme com aquilo que os outros fazem. Vou explicar melhor. Você não deve aceitar a ideia e a opinião de pessoas que não estão buscando mudar de vida, que não estão buscando uma vida melhor. Não, não, não se conforme a estas pessoas. Haja de uma maneira diferente. Procure altos caminhos. E como você chega em altos caminhos? Se desviando do mal. Se você se desviar do mal, com certeza você vai preservar a sua alma. O que é preservar a alma? Se dar bem na vida, é não morrer, é não ter aborrecimentos. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Preceder é vir antes. Então, se a pessoa é soberba, ela vai se dar mal, ela vai se arruinar, ela vai se arrebentar toda. Olha só, uma pessoa soberba é como alguém que se pendura num precipício, em uma pequena raiz, e do outro lado segura um saco pesado, que seria o orgulho e a soberba. Quem faz isso vai se dar mal na vida.
altivez do espírito vem antes da queda. Se a pessoa for altivo de espírito, for orgulhoso, arrogante, prepotente, vai se dar mal, vai cair de um lugar alto, de onde ele pensa que está. Então, não seja altivo de espírito. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Melhor é ser humilde, viver de maneira humilde e ser manso do que repartir fortunas com os soberbos ou com os violentos. Naquela época em que este versículo, esta orientação foi escrita, as pessoas que repartiam os despojos da guerra, as sobras, as conquistas das guerras, melhor dizendo, eram as pessoas valentes, poderosas, corajosas, os violentos. Os humildes não repartiam despojos, porque eles preferiam não se envolver em guerras. Eram tidos muitas vezes por covardes, por pessoas que não eram ousadas, por aqueles soberbos que eram violentos e iam para a guerra e tomavam as coisas dos outros. Salomão aqui está dizendo: é melhor ser humilde e ter menos do que ter muito sendo violento com os soberbos. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. O que é atentar prudentemente? É procurar com cuidado. Procurar com cuidado o quê? Na palavra. Quem procurar na palavra de Deus o bem vai achar. Mas aquele que procurar prudentemente, aquele que procurar na Bíblia, em suas palavras, ouvir a voz de Deus. E como você procura ouvir a voz de Deus lendo a Bíblia? Leia a palavra de Deus e pense o que Deus está falando através daquilo com você. Não é ler a Bíblia como se lê um jornal, uma revista. Não é pegar ali o Salmo 23 e Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verde espaço, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e aí por diante. Não parou para meditar, não parou para entender o que quer dizer aquele versículo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se o Senhor for meu pastor, nada me faltará. Ah, então eu terei tudo? Não, não é isso que diz a Bíblia. Em uma outra tradução, ela vem assim: o Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta. Se o Senhor, se Jesus for o teu pastor, se você deixar com que Jesus guie os teus passos, se você abraçar os ensinamentos dele e aplicá-lo em sua vida, você o terá por seu pastor. E nesta caminhada, nada que você não tenha vai te fazer falta. Você não vai sentir falta das coisas. Mas se Jesus não for o teu pastor, se você não seguir os ensinamentos e as orientações que Jesus te dá, você vai viver uma vida vazia. Mesmo tendo muita coisa, você vai sentir falta de tudo. Se o Senhor não for o teu pastor, você mesmo com muita riqueza, vai sentir falta de muita coisa. Isso é atentar prudentemente para a palavra de Deus. Se você fizer isso, você encontrará o bem. Achei fantástica esta ilustração, chegando até a cruz de Cristo através da palavra de Deus. E o que confia no Senhor será bem-aventurado. Se você confiar em Deus para entregar os teus caminhos a Ele, você será bem-aventurado. E bem-aventurado é bem feliz. O sábio de coração será chamado de prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. O sábio de coração será chamado prudente. A pessoa que é sábia de coração, ela vai examinar as coisas antes de tomar uma atitude. Ela vai ser prudente. Antes de colocar o pé a caminho de qualquer coisa, antes de fazer algo, ela vai examinar. Então, se você for prudente, o teu coração vai ser reconhecido como de um verdadeiro sábio. E a doçura dos lábios aumentará o ensino.
Se você tiver lábios doces, se você for uma pessoa que, na hora de transmitir algo, souber fazer as colocações corretas, isso vai aumentar o nível de retenção daquele ensino. Não, na verdade, não é bem isso aqui que eu quis dizer. Isso é o contrário do que está sendo dito aqui. Este professor está dando aula, ensinando a resolver algumas operações com integrais. Olha só, resolvendo integrais aqui, ele não está demonstrando doçura. Então, isso muitas vezes vai levar os alunos a aprenderem só o essencial para passarem de ano. Ele está errado fazendo isso. Não pode ser grosso, arrogante, duro, tão ríspido assim para ensinar. Sim, já fiz isso. De vez em quando eu escorrego, mas estou me esforçando para melhorar. Vamos lá. O entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estultícia. Então, o entendimento, sabedoria, o conhecimento que algumas pessoas possuem são uma fonte de vida. Então, para aqueles que possuem entendimento, isso funciona como uma fonte de vida. A sabedoria funciona como uma fonte de vida. Mas, para os tolos, a vida é um deserto. O deserto representa a morte. Enquanto água traz a ideia vida, deserto traz a nossa ideia, traz a nossa mente, uma representação da morte. O sábio tem vida, o tolo não tem vida. O coração do sábio instrui a sua boca e acrescenta doutrina aos seus lábios. O coração do sábio faz com que a sua boca pronuncie palavras agradáveis, palavras boas, palavras de justiça. Um coração sábio, ele leva até a boca palavras, doutrina, ensinamento que são agradáveis. O salmista Moisés, sim, Moisés também foi salmista. Ele disse lá no Salmo 90, versículo 12, ele pedia para Deus para que o ensinasse a contar os seus dias de uma tal maneira que ele alcançasse o coração sábio. Esta criança está buscando sabedoria da parte de Deus. Sim, ele está buscando de Deus ter um coração sábio. Para quê? Para transmitir palavras boas, para colher os frutos das palavras que ele plantar. Está buscando a Deus. E buscando a Deus é que nós fazemos o nosso coração se tornar sábio. É um exercício contínuo. Ninguém nasce com um coração sábio. Olha o exemplo dessa criança. Siga o exemplo dela. Vai ler a Bíblia, vai orar. Você vai adquirir sabedoria. Sabedoria também tem que ser buscada nos meios seculares. E por meios seculares eu digo, na profissão que você exerce, você tem que buscar conhecimento. Se aperfeiçoe, faça cursos. Sim, vai estudar, se matricule, volte a estudar. Não é pecado estudar, tá bom? E conhecimento não ocupa espaço. Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. O mel, a substância mais doce, o produto mais doce que se conhecia naquela época em que estas palavras foram escritas pelo sábio rei Salomão. Então, as palavras suaves, elas fazem bem para a alma e também para o físico. Fazem bem para a mente e para o corpo físico. E assim, se nós transmitirmos palavras suaves, ela vai servir de alimento, tanto para a mente como para o corpo. Porque uma mente doente, ela produz um corpo doente. Uma mente desanimada faz um corpo desanimado existir. Se você unir mente sã com corpo sadio, você vai ter uma vida feliz. É isso que está dizendo aqui.
Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Muitas vezes os homens podem achar que agir de determinada maneira não é errado. Pode achar que aquele caminho é um caminho correto, mas não será, é um caminho de morte. Você já deve ter ouvido falar de miragem. Sim, simplificando, você acha que vê algo que na verdade não existe. Isso é uma miragem. Geralmente em filmes, em desenhos, isso acontece em desertos, mas também pode acontecer em outros lugares. O homem jura, de pé junto, como expressão popular assim diz, que está vendo alguma coisa. E na verdade, o cérebro dele está vendo, mas aquilo não corresponde à realidade. O cérebro o engana. O nosso cérebro muitas vezes nos engana, fazendo-nos ver coisas que não existem onde estão. Quem já estudou física e viu refração? Sim, o exemplo que é trazido nos livros de física. Um índio, muitas vezes, ou um pescador, com um arpão ou uma lança, atirando em um peixe que está na água. O peixe não está onde a vista diz que o peixe está, por conta da refração da luz na água. Então, aquilo que está diante dos olhos não é a realidade. E os índios aprenderam isso, os caçadores aprenderam isso, que você tinha que jogar a lança em um local onde você não estava vendo o peixe. Ou seja, você tinha que atirar a lança para pescar, quando se pescava com lança, não no local onde você estava vendo o peixe, porque onde você estava vendo o peixe não estava. Com o tempo eles aprenderam isso. Mas hoje, parece que o erro continua a acontecer, mesmo com milhares de anos tendo se passado. Alguns homens acreditam que estão certos naquilo que vem, porque não estão vendo nas condições que deveriam ver. Olha que coisa incrível. A miragem tem uma explicação científica. Exatamente. O ar quente, ele produz uma distorção da realidade. Por isso, geralmente, em deserto é que se tem as miragens. Não é matéria de hoje, refração da luz, mas temos aqui algum exemplo. Eu acho bastante interessante e curioso. Você pode pensar que está vendo um lago e, na verdade, aquilo é uma nuvem, que não está onde você acha que está vendo. Então, tome cuidado, procure enxergar os teus caminhos, procure tomar as tuas decisões de acordo com o que a palavra de Deus diz. Não vai se meter em coisas que você até acha que vai levar alguma vantagem. Não entre em negócios ilegais. Mesmo que você ache que não vai ter problema. Não faça isso. Isso é caminho de morte. Toma cuidado. O trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca o instiga. O trabalhador, ele trabalha para si mesmo, porque a sua boca o instiga. Uma das interpretações deste versículo é a seguinte: porque a sua boca o obriga. Sim, uma das versões traz, porque a sua boca o obriga. O homem trabalha porque tem necessidade. E como nós devemos agir diante de uma necessidade que temos? Trabalhar. Não é sem trabalho que nós vamos levar o pão de cada dia para a nossa casa. Trabalho honesto. Não estamos falando aqui de negócios ilegais. Aqui a Bíblia está dizendo que para satisfazer as necessidades que temos, nós devemos trabalhar. As nossas necessidades exigem que nós trabalhemos para atendê-las. Então, trabalhe honestamente. Fazendo isso, você se dará bem. O homem vão cava o mal, e nos seus lábios se acha como que um fogo ardente.
O homem vão, o homem perverso, em algumas versões, cava o mal. Ele se esforça para fazer o mal. E se ele se esforçar para fazer o mal, com certeza ele vai cair por conta do mal que ele fez. E além disso, em sua boca se acha como que um fogo ardente. Sim, solta fogo pela boca. E o fogo é conhecido como um elemento que destrói, sim, que incendeia florestas, que leva desolação. Então, evite ficar junto de pessoas que são más, que procuram fazer o mal, que cavam o mal. Porque esse mesmo homem mau, esse homem perverso, ele levanta contenda e, como um difamador, separa os maiores amigos. Então, o homem mau, a mulher má, ela levanta contenda, ela cria briga, tem prazer em fazer confusão. E o difamador, pessoa que fica levando fofoca e más notícias para outras pessoas, ela chega ao ponto de separar os maiores amigos. E por que esses maiores amigos se separam? Porque aquele amigo que ficava dando ouvido ao difamador abriu o seu coração, abriu os seus ouvidos para quem não deveria. Com certeza, se você começar a ouvir mal de alguém, quando você estiver conversando com aquela pessoa, aqueles pensamentos, os teus pensamentos vão começar a girar em torno daquilo que aquela pessoa difamadora falou para você. Sim, aquele difamador falou coisas ruins acerca de um amigo teu. Quando você se aproximar do teu amigo, você vai começar a lembrar dessas coisas ruins e isso vai afetar o teu relacionamento. Então, caia fora, em um português bem objetivo e claro. Não fique perto de pessoas que são difamadoras. O homem violento persuade o seu companheiro e guia-o por caminho não bom. Fuja das pessoas que querem te induzir a fazer coisas erradas. Fuja. Não fique perto de pessoas que querem te manipular. Pessoas que fecham os olhos para imaginar perversidades, mordendo os lábios, efetuam mal. Aqui a palavra de Deus está dizendo que o homem violento, o homem mau, o homem perverso, o manipulador, ele dá sinais de que não é boa coisa. Você consegue perceber na pessoa alguns sinais de que ela quer o mal, tanto para você como para outras pessoas. Há sinais que são dados por ela. Ela dá sinais com os olhos, com a boca, e você tem que estar atento a isso para fugir dessa pessoa. Então, tome cuidado. Se uma pessoa der demonstração de que é má, fuja dela. Ela vai querer te manipular e te colocar em confusão. A ilustração que eu coloquei aqui não é de uma pessoa perversa que está fechando os olhos para imaginar perversidades, nem mordendo os lábios para efetuar o mal. Mas eu não achei uma fazendo aquilo e eu coloquei esse bichano mesmo. Então, como eu já disse, é uma das vantagens de preparar a aula. Mas, para não passar em brancas nuvens, eu coloquei o bichinho aqui. Vamos caminhando em direção ao final. Coroa de honra são as cãs, achando-se elas no caminho da justiça. O que são cãs? Não são cadelas, não são cachorras. As cãs não são esposa dos cãos. Cãos é feio. Cães é o plural de cão. Então vamos lá. O que são cãs? Cãs são cabelos brancos. Se você adquirir os teus cabelos brancos andando no caminho da justiça, eles são vistos como coroa de honra. Sim, esses cabelos brancos que você tem e eu tenho, esses cabelos que nos avisam que a morte está cada dia mais próxima, pois é, não precisa se preocupar com ela. Ande apenas no caminho da justiça, faça coisas corretas, porque isso significa que você está carregando na cabeça uma coroa de honra.
Mas que pergunta, hein? Aqueles que não têm cãs brancas, porque são pretas, se estiverem no caminho da justiça, também são uma coroa de honra. E a pergunta qual foi? Tá. E os carecas, como que ficam? Os carecas também têm uma coroa de honra, porque esta coroa está no sentido figurado aqui. Em outras palavras, o envelhecer fazendo as coisas corretas é uma honra. Ficou claro? Então não tem nada a ver com a cor do cabelo. Dizendo que as cãs são uma coroa de honra, significa que se a pessoa tiver uma vida correta, vai ser reconhecido como alguém que é honrado, vai ser honrado diante dos seus semelhantes, independente se tem ou se não tem cabelo. Bem, melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que toma uma cidade. Então, melhor é ser longânimo. O que é longânimo? É ser paciente. Não, não é o paciente desse jeito. Não é esse paciente. É ser paciente, uma pessoa calma, tranquila, assim. Agora está certo. Então, melhor é ser longânimo do que ser valente. Na verdade, é mais difícil ser longânimo, ser calmo do que ser valente. E é mais difícil governar o seu espírito, a sua mente, do que tomar uma cidade. Aqui o sábio Salomão está dizendo: é mais fácil ser valente, é mais fácil invadir uma cidade, tomar um reino, do que ser calmo e governar o seu espírito. Isso não acontece naturalmente. Isso é um exercício contínuo que temos que fazer. É treino, 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 muito treino. E como que nós treinamos isso? Orando, pedindo para Deus misericórdia e enchendo os nossos corações com a palavra de Deus. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a sua disposição. A sorte se lança no colo, a sorte se lança próximo a você, mas do Senhor vem toda a sua disposição. Vamos lá. Algumas pessoas lançavam sorte. Era costume lançar sortes como uma espécie de conhecer o que havia de vir pela frente, ou qual o melhor conselho a seguir, qual a melhor decisão a ser tomada. Muitas pessoas lançavam sortes. Só que já Salomão dizia que, gente, esquece a sorte, porque tudo vem de Deus. Toda a sua disposição vem de Deus. Ah, eu devo escolher tal serviço ou tal serviço? O que eu faço da minha vida? Eu caso ou eu compro uma bicicleta? Ah, eu vou lançar sorte, vou lançar no dado. Se sair um número par, eu faço. Se sair um número ímpar, eu não faço. Esqueça isso. Esqueça a sorte. Misericórdia. Que negócio de horóscopo, o quê? Não. Esqueça horóscopo. Você não acredita? Mas lê. Não perca tempo, vá ler a Bíblia. Você vai tirar mais proveito, com certeza. Então, Deus está dizendo aqui em Sua palavra que a sorte não tem nada a ver com aquilo que acontece. Se você buscar o Senhor, se você se preparar para enfrentar as lutas da vida, tua disposição, a tua alegria, o teu ânimo, a tua vitória vai vir do Senhor. Não vai vir do horóscopo que diz: olha, faça desse jeito, olha, hoje não saia de casa, olha, hoje você vai se dar bem no amor, hoje vai ser uma desgraça, não converse com a pessoa que você ama. Esqueça tudo isso. Se volte para a palavra de Deus. Age de acordo com a palavra de Deus. Você vai ver uma disposição, você vai ter disposição. E nessa tua disposição, embora não seja literal essa disposição que você está lendo aqui com a que eu estou falando, melhor explicar porque não ficou legal. Se você se dispor
agir de acordo com o que a palavra de Deus diz, Deus vai dirigir essa tua disposição. Vai vir de Deus uma disposição, um ânimo, um entendimento, uma vontade de fazer aquilo que é correto. E aquilo que é correto vai te colocar em uma posição privilegiada e você vai se dar bem. Então, esqueça todas as questões relacionadas à sorte, sorte, sorte. Não, não. Olhe para o que Deus quer que você faça. Fazendo isso, você vai ter sorte. Entendeu, trocadilho? Bom, este é o último versículo. Conclusão. Muitas são as orientações aqui trazidas para melhorar nossas vidas. Deus nos mostra qual direção devemos tomar para alcançar sucesso em nossos empreendimentos. E a palavra de Deus diz o seguinte: nós temos à nossa disposição sempre nós temos o poder que Deus nos dá para escolher alguma coisa. Deus nos coloca o certo e o errado. Deus nos coloca um e outro para escolhermos. Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Jesus está dizendo o seguinte: eu proponho a vocês um caminho a seguir. Se vocês estiverem dispostos a abrir mão de alguns desejos que vocês têm, vocês vão ganhar a vida eterna comigo. Vocês vão ganhar. Agora, se vocês quiserem aproveitar a vida da maneira como vocês bem entendem, vocês vão ter um sério problema ali na frente. Eu não quero isso para vocês. Jesus não é um coitadinho em uma manjedoura, com as mãos postas, pedindo, pelo amor do meu Pai, me aceitem como Salvador. Não, Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus não está de joelho implorando para que você o aceite como Salvador. Ele está te dando uma oportunidade de fazer uma ótima escolha. E essa escolha, Jesus sabe muito bem e quer que você saiba, por isso ele deixou registrado isso, que exige uma renúncia de algumas coisas. Você não pode acender uma vela para Deus e uma para o diabo. Você não pode se casar com a Maria e andar abraçado com a Mariana. Não. Você tem que fazer uma escolha. Quer ser feliz? Faça uma escolha. Jesus está dando uma dica aqui. Escolha a vida. Escolha entregar-se a Cristo como Salvador. Fazendo isso, você será feliz. É o que tínhamos para hoje. Deus te abençoe e até a próxima aula. Fiquem com Deus.